semana nós vamos ter um dos eventos mais quentes que tem em Israel. Eu falo quente porque aquilo lá vai pegar fogo. Vai ter tantas fogueiras em todo Israel que é uma coisa incrível. O famoso dia que se chama Lag BaOmer. Lag BaOmer, que é o dia 33 do Omer, é um dia fantástico, nós vamos entender ele. E nós vamos falar sobre Rabi Akiva com seus 24.000 alunos que morreram, que vai ter um luto, e o fato heróico de ele recomeçar com 5 alunos, e desses 5 alunos ele vai transmitir a Torá novamente. Entre eles vai ter um que é Rabi Shimon Bar Yochai, e vamos falar claramente desse dia 33 do Omer, o que ele representa. O que é Lag BaOmer, para vocês saberem, como o título é a festa da gratidão. A festa da gratidão. E hoje vamos falar sobre o síndrome do Aleph, vamos falar sobre o cobertor, sobre o arco-íris e sobre a Teshuvá ao vivo, pra vocês saberem. E eu começo. Rabi Akiva, a gente sabe, ele era um ignorante, ele não sabia nada. E de repente ele vai ser escolhido pela filha de Calva Savua para ser um grande em Torá. Ele aceita o desafio e não foi fácil, porque ele era ignorante. Ele começou a estudar junto com o filho dele. Sabe o que ele começou a estudar? O Aleph Bet. E para isso eu explico para vocês o que é você começar a estudar. Na Inglaterra, faz uns 10 anos atrás, estavam um pouco atrasados no Ivrit. Então, eles convocaram um grande professor, um moré que chamava-se Moshe Liar. Ele era expert. E ele chega na classe, ele fala, vou ensinar para eles o Aleph Bet. Era uma criança de meninos de 5, 6 anos. E o mais esperto de todos eles é o Yankale. E o Yankale, ele era uma coisa incrível, ele é um menino inteligente. E chega o professor, e a classe está cheia, fala, olha, a aula vai ser muito fácil, eu sei que vocês já sabem praticamente tudo, eu vou falar para vocês. É tão simples, vamos começar aprendendo o que a gente chama o Aleph Bet. E aí, ele pega, e ele escreve na lousa, um Aleph. Uau! E aí ele fala, olha, é muito simples. O Aleph se fala Aleph. Yankale, por favor, você pode me falar como é que eu falo essa letra, que é o Aleph? E o Yankale, nada. Yankale, é muito fácil, sabe o que? Olha direito, é a primeira letra do alfabeto. Ela se chama Aleph. Você pode repetir Aleph, por favor? Yankale, nada. E ele tinha experiência. Falou, olha, é muito simples. Por favor, Yankale, me ajuda um pouquinho. É fácil, olha comigo e fala Aleph. E o Yankale, nada. E aí começa a subir a tensão na sala de aula. Os meninos, e a gente percebe que o Sr. Moshe, Sir Moshe, ele começa a se exaltar um pouquinho, mas ele não pode perder, sabe, essa postura na frente dos alunos. Então ele fala, vou falar mais uma vez, por favor, Yankale, você vai falar Aleph. E o Yankale, nada. Nessa, ele começa a perder um pouco a postura, ele fala, eu já volto, e ele sai, fica um pouquinho lá fora, e quando ele está lá fora, tem os alunos que começam a falar com Yankale, mas você é o melhor da classe. O que é isso de você não falar? Fala de uma vez o Aleph, você sabe muito bem que é o Aleph. Por que você não fala o Aleph de uma vez? Fala, eu sei que é o Aleph. Por que então você não fala o Aleph de uma vez? Eu sei, porque eu conheço esses. Eles chegam, começam a pedir o Aleph, depois o B, depois o Gimel, vão perguntar tudo. Vão perguntar tudo. Vocês têm que saber uma coisa. Aprender compromete. A gente aprender
quando a gente começa a saber, vamos ter que praticar. Mas eu tenho certeza que vocês estão com vontade de aprender. Que nem Rabi Akiva. Rabi Akiva pegou e ele começou a estudar e rapidamente ele vai ser um grande. E ele vai ficar 12 anos fora, vai voltar com 12 mil alunos. Depois ele nem fala com a mulher dele, volta e fica mais 12 anos e volta finalmente como grande Rabi Akiva com 24 mil alunos. Ele é o grande Rabi Akiva. E por incrível que pareça, esses 24 mil alunos vão falecer. Vão falecer, e esse período, que é entre o primeiro dia do Homer até o dia 32, hoje é considerado um dia de luto. É um dia de luto. Vocês sabem que o lema, a frase principal de Rabi Akiva, qual era, Dona Viva? A senhora sabe? Ve'ahavta lireaha kamocha. Ze klal gadol batorá. Ame o próximo como a ti mesmo. E isso é uma regra importante, a regra mais importante que tem na Torá. E aí, vocês sabem por que morreram os 24 mil alunos? Morreram porque eles não deram kavod um para o outro, não deram o devido respeito um para o outro. Como é que é possível? Se o lema de Rabi Akiva é ame o próximo a ti mesmo, os alunos deles não vão aplicar isso daqui e não vão dar kavod um para o outro, nós vamos ter que entender por que houve esse luto. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é que qual é outro período que nós temos de luto? Temos o dia mais triste, que é Tisha B'Av. E temos, antes de Tisha B'Av, 3 semanas, que começa em 17 de Tammuz, até Tisha B'Av são 3 semanas de luto. Agora, aqui nós temos 32 dias. Quer dizer que esse luto é maior que inclusive de Tisha B'Av, da destruição dos templos. Como é que é possível? Não dá para entender. Fora, tem outras coisas. A gente aqui está pensando que são 24 mil alunos que morreram. É muita gente. Mas teve vários e vários pogroms, sofrimento, destruições do povo judeu. E isso não fez com que a gente passasse um período de luto. Então nós temos que entender o que é esse luto. Que é esse luto que agora não se pode, sabe o que? Que é uma das coisas mais importantes. É quando, por exemplo, tem um rapaz que é solteiro, sabe o que a gente fala para ele? Aris, que você case logo. E para uma menina também, não tem coisa mais importante do que o casamento. Não tem. E apesar disso, nesse período não se pode casar. É interessante, nós vamos ter que entender. Para entender isso, vamos que ver o que Rabi Akiva fez quando morreram os 24 mil alunos. Assim que ele viu que morreram os 24 mil alunos, que era toda a base da Torá que ele tinha criado, ele, como um herói, ele não se deu por vencido. Ele caiu, falou assim: eu levanto já, e foi buscar 5 alunos. E a partir desses 5 alunos, toda a Torá que nós temos hoje vem deles. E esses 5 alunos são Rabi Meir Balanes, Rabi Yehuda Ben Ilai, Rabi Nehemia, Rabi Elazar Ben Shamoa e Rabi Shimon Bar Yochai. Desses 5 alunos, tudo vai recomeçar. Toda a Torá que nós temos hoje, toda, vem desses 5 alunos que Rabi Akiva recomeçou. E agora, sim, nós vamos entender. Nós agora vamos entender. Agora nós vamos entender por que é o luto.
eu permito que a Dona Viva faça uma pergunta. Por favor, Dona Viva. Não, eu estou falando, se a Torá ia se terminar completamente, por que a Kadosh Baruch Hu matou todos eles? Nós vamos entender isso já já, a gente vai saber. É uma coisa muito... Vamos entender isso. É uma pergunta, é a primeira pergunta que eu fiz. Como é que é possível que eles morreram, esses alunos, 24 mil alunos, que eram alunos que tinham um lema que um tem que amar o outro. Então vamos ter que entender. Mas vamos antes agora saber por que o luto. Saibam vocês, o luto não é somente pelas pessoas que faleceram. As pessoas falecem, acontece. Se toda a Torá que nós temos hoje veio desses 5 que Rabi Akiva formou, imaginem vocês se a gente tivesse a Torá de 24 mil alunos, quanta Torá a mais a gente teria. Este é o motivo do luto. É a falta de Torá que a gente não recebeu. E agora dá para entender o que é. Se você tem isso na mente e você sabe o que é a Torá, uau! Eu preciso falar uma coisa para vocês que vocês têm que saber. A Torá é uma coisa importantíssima. Mas eu quero te falar pessoalmente. Não imagina que a Torá vai aumentar os anos de vida. Certeza que não. Mas com certeza a Torá vai aumentar a vida nos seus anos. Você vai viver com vida. Uau! E agora eu explico, Dona Viva. Muito bom. Precisa saber por que será que eles não se respeitavam? Será que eles não se respeitavam um para o outro? Por que será que eles morreram? O que é isso que eles não se respeitavam? E nós vamos ver... Esse não é motivo para eles morrerem assim. Isso daqui a senhora acha. Aqui nós temos a Rabanita Viva que está afirmando para a gente que não é motivo. Mas nós vamos evoluir para ver como é que fica, para ver se sim ou não. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Tudo que acontece é para o bem e só unicamente para o bem. Se é motivo, se não é motivo, a gente não entende o que a Hashem faz, quais são os caminhos deles. Mas uma coisa é certeza. É certeza que no nível deles, claro, que eles se respeitavam um ao outro. E a explicação que eu escutei e que eu admiro é esta que eu vou falar agora para vocês. Eles, na realidade, estavam num nível tão alto, mas tão alto, que duas coisas se passavam. Como eles viam que eles eram ótimos, e eles queriam o bem do amigo, eles queriam que o amigo estivesse no mesmo nível. Então, praticamente não toleravam que havia um pequeno defeito. Era a exigência de estar no mesmo nível. Uau! É contrário do que ele está tentando respeitar. É querer que sim, ele se eleve. E agora a gente pode entender isso aqui de uma maneira mais interessante. E vamos depois falar novamente sobre eles. E eu preciso passar para falar dos alunos deles. Vamos pegar 3. E um que é conhecidíssimo é Rabi Meir Balanés. Rabi Meir Balanés. Todo mundo que vai viajar e quer ter uma boa viagem, o que fazem? Dão para eles um papel e também dão um dinheiro, $1, R$20, R$100. Fala, isso daqui leva de tzedakah para Rabi Meir Balanés, porque está escrito que quem estiver viajando, fazendo essa mitzvah, está protegido. Quer dizer, aqui, nesse ponto aqui, Rabi Meir Balanés, ele já está falando assim, olha, eu vou honrar o que o meu mestre Rabi Akiva falou, respeitar o outro, amar o próximo como a si mesmo, vamos aprender a dar tzedakah. Ele então já começa a fazer um tikkun de elevação. Tem uma cena fantástica que acontece com ele. Hoje, a maneira que eu amarro o meu tefilim todo dia, eu lembro dessa história que eu vou contar para vocês. Por que ele chama Rabi Meir Balanés? Balanés quer dizer que é o dono do milagre.
E na realidade tinha um decreto romano contra tudo que fosse Torá. E Rabi Meir Balanés estava sendo procurado. E um dia ele está com o tefilim, e era proibido colocar o tefilim. E ele começa a rezar, quando de repente os romanos veem ele e começam a correr atrás dele. E aí ele corre, os romanos correm, ele corre, e aí falam: daqui, você tem que me dar aqui o seu tefilim já. E ele na realidade já tinha tirado o tefilim da cabeça. Falam: mas que tefilim? Eu não tenho nada. Como? O que você tem? Ele com a mão atrás. O que você tem na mão? O que você tem na mão? Mostra para ele, mostra o tefilim. E ele fala: eu tenho uma pomba. E aí ele mostra e tinha uma pomba com as suas duas asas. E hoje, para lembrar esse feito e esse milagre, a gente pega o tefilim shel rosh e a gente faz com que ele duas asas quando ele é amarrado. Ele é amarrado. Para amarrar o tefilim que tem aqui, a gente amarra ele como se fosse duas asas junto com ele. Quanto que faz isso aí? Quando a gente tira o tefilim para amarrar. Você sabe amarrar o tefilim? Todo dia, quando eu amarro, todo dia quando eu tiro o tefilim, eu amarro ele desse jeito. Eu não sabia. Estão sabendo, estão aprendendo. A mulher não pode e não deve colocar tefilim. Não vamos começar, o Clemão falou de tefilim, amanhã eu vou colocar. Não é para a mulher colocar. Escuta, eu quero passar para outro ponto do Rabi Meir Balanés, que também é genial, vocês sabem. Pensei que você ficava também. Só para lembrar da pomba, eu gosto de contar uma história que a Rabanit disse uma vez, contou para minha mulher me contou. A pomba, quando ela foi criada, ela chegou para Hashem e reclamou, falou: Deus, o Senhor me fez branca, eu sou alvo fácil, em qualquer lugar podem me achar, e fora aqui eu sou gordinha, eu não consigo me mover muito bem, olha, eu sou desengonçada. E ela tanto pediu que Hashem falou: vou te dar um presente. E aí ele pega e dá para a pomba branca, dá duas asas. E a pomba, então, olhando as duas asas, fala: mas agora, Hashem, você me deixou ainda mais pesada, como é que eu vou fazer para andar com esse peso todo? E Hashem fala: escuta, eu vou te ensinar a usar essas asas. E pouco a pouco ele ensina a usar as asas, e a pomba sai voando e leve, conseguindo subir momentos gigantes e altos. Saibam vocês, isto é a Torá. A gente acha que as 613 mitzvot são um peso, são coisas difíceis, mas à medida que a gente vai assumindo elas, é elas que te levantam e te fazem voar. Rabi Meir Balanés, vocês sabem. Eu vou contar agora a história de outro aluno dele. Essa história, sinceramente, é a história que eu mais gosto de contar. Eu vou contar para vocês a Yeshiva de Rabi Yehuda Ben Ilai. No Talmud contam que estavam discutindo qual que seria a geração que ia merecer receber Mashiach o mais rapidamente possível. E passaram várias gerações, várias yeshivot, e finalmente eles chegam à conclusão que quem mereceria seriam a geração de Rabi Yehuda Ben Ilai e seus alunos. E falam: mas por quê? Por quê? Falam: não, sabe por quê? Porque na yeshiva de Rabi Yehuda Ben Ilai, 6 alunos conseguiam se cobrir com um cobertor. E a pergunta é: como é que é possível? Como é que é possível que 6 alunos se cubram com um cobertor? Se a gente sabe, às vezes, quando tem 2 pessoas na mesma cama, um puxa aqui, puxa aqui, de manhã um sai, acorda sem cobertor. Como é que é possível? E aí eles respondem: nessa yeshiva, todo mundo estava preocupado se o outro estava coberto. Quando você se preocupa para saber se o outro está coberto, todo mundo fica coberto. Este é o tamanho deste aluno de Rabi Akiva. E agora eu vou falar sobre o terceiro aluno. O terceiro aluno se chama Rabi Shimon
Bar Yochai. Rabi Shimon Bar Yochai, antes de entrar nele, eu vou ter que explicar quem era Rabi Akiva. Tem algumas maneiras de se estudar a Torá. A palavra em hebraico é pardes. Pardes quer dizer jardim. Uma das maneiras de estudar a Torá é o pardes. Pardes é formado por algumas letras. O P, que em hebraico vai ser o pshat, a maneira óbvia de ver as coisas. O Reish, que vai ser o remes, você estudar através de dicas, de maneiras de ver as várias coisas que tem na Torá. Vai ter o Drash, que é o estudo mais aprofundado, mais discutido da Torá. E vai ter uma coisa que se chama Sod. Sod é a parte oculta da Torá, o que todo mundo gosta de chamar de Kabbalah, ou Kabbalah, ou o que? Não, Kabbalah. E vários rabinos tentaram entrar no que a gente chama no Pardes, e está escrito que o único saiu são e salvo foi Rabi Akiva. Rabi Akiva era mestre em saber interpretar a Torá de todas as maneiras, inclusive no Sod, inclusive nesses pontos da Torá oculta. E dentre os alunos dele, ele pegou um aluno que se chama Rabi Shimon Bar Yochai e passou todo esse conhecimento para Rabi Shimon Bar Yochai. E Rabi Shimon Bar Yochai, com esse conhecimento, ele passou para um grupo seleto de alunos, apesar deles já terem vários, e vai começar a passar essa Torá oculta, através de um livro que se chama Zohar, que se chama o esplendor, a luz. E vamos entender o que é então esse dia, Lag BaOmer, e entender por que é uma data tão importante. Lag BaOmer é o dia 33 do Omer. Entre Pesach e Shavuot nós temos 49 dias, que são contados para você se elevar suas características. E Lag vem do Lamed, que vale 30, e Gimel, que vale 3, é o dia 33 do Omer. Dizem que nesse dia, todo mundo sabe e pensa, o que aconteceu nesse dia, Dona Viva? Sim? O que aconteceu? Dona Cibele? Quem? Olha aqui, nós temos aqui uma opinião que Rabi Shimon Bar Yochai faleceu. Saibam vocês que isso daqui é uma opinião e não é uma certeza. O que é certeza absoluta é uma coisa. Também pararam os alunos. Os alunos pararam de falecer, sim, muito bem. Mas o que é certeza absoluta é que nesse dia de Lag BaOmer, que os alunos pararam de falecer, foi o dia que Rabi Akiva pegou os seus 5 alunos e fez semihá neles, falou: vocês vão ser os rabinos agora. Esta é a grande alegria. E sim, em relação a Rabi Shimon Bar Yochai, dizem que ele nasceu nesse dia, e sim também que ele faleceu nesse dia. E agora dizem. Hein? Como dizem? Muito bem. O que é certeza é que teve semihá, e não vou entrar na polêmica, e ponto. Mas ele nasceu nesse dia, certo? Sim. Sim. Escutem bem. Agora nós vamos ter que entender esse dia antes de entender totalmente o que Rabi Shimon Bar Yochai fez. Esse dia, que até então, até o dia 32 era um dia de luto, e nós entendemos por que é um dia de luto, de repente, no dia 33 ele vira um dia alegre. Um dia alegre porque vocês estão entendendo, e todo mundo entende, que ele faleceu nesse dia. E aí nós temos uma pequena contradição.
Então, 24 mil alunos falecem, a gente fica luto. Mas um falece e vira todo mundo alegre? É um pouco contraditório, todo mundo alegre. Ah! Ele pediu para não fazer luto. Ele pediu para não fazer luto, mas vamos entender. Vamos entender o que é esse pediu para não fazer luto. Nesse dia, ele vai transmitir a Torá. Ele escreveu 2 livros que formam o Zohar. Um que chama Idra Rabba e Idra Zuta, para vocês saberem. Idra Rabba seria o círculo grande. A Torá se estudava em círculos, as pessoas sentavam-se em círculos. E ele passou isso para um grupo seleto, talvez no máximo de 10 alunos. Mas, no dia que ele vai falecer, ele passou a transmitir o Idra Zuta, que eram várias e várias leis, e ele vê que ele não está tendo tempo. Porque saibam vocês, que a gente chama esse dia de Lag BaOmer a Hilulá de Rabi Shimon Bar Yochai. Já ouviu falar desse nome? Hilulá? Sabe o que quer dizer a palavra Hilulá? Alguém sabe? Não. Seria uma elevação, mas seria, em aramaico, o casamento de Rabi Shimon Bar Yochai. Que casamento? Nesse dia, ele estava de uma maneira tão elevada e numa posição tão grande que, diferentemente de todas as outras pessoas, que o corpo falece e a alma sai, com ele tão alto que ele estava, a alma saiu e o corpo ficou. E a alma foi se juntar com os céus e teve um casamento entre a alma e o mundo celestial. Isto que é a Hilulá. E ele, tanta Torá que ele tinha para informar e para passar, e o sol está se pondo, e ele sabe que agora o dia acaba quando o sol se põe. E aí ele rezou e pediu para que o sol demorasse para se pôr. E o sol esperou até que Rabi Shimon Bar Yochai transmitisse tudo. E essa alma que sai é realmente o que representa o fogo que está subindo. Dizem que no momento que ele estava passando isso, nos últimos momentos, toda a casa dele estava em volta de fogo. Não era um fogo que consumia, era o mesmo fogo que quando na sarça ardendo com Moshe Rabbeinu ardia, mas não se consumia. Era uma Torá forte e grande que até hoje a gente tem o mérito dela. O Zohar, que é a luz forte que veio. Agora, a vida de Rabi Shimon Bar Yochai não foi muito fácil. Como que ele viveu? Teve um decreto romano que não se podia falar mal dos romanos. E num círculo íntimo, Rabi Shimon Bar Yochai fala: tudo que os romanos fizeram, só fizeram para o interesse deles, não era para o bem da população, e isso foi transmitido aos governantes. Cadeia, decreto de morte, ele é procurado e ele vai então se refugiar onde? Numa caverna perto da cidade de Meron. Ele, junto com o filho dele, Rabi Elazar, que se recusou. Ele não era, ele podia não ter ido. Ele se recusou e foi com o pai para poder escutar as palavras e as palavras. Você sabe como é que eles viviam lá na caverna? Uma coisa incrível. Ficaram 12 anos. 12 anos vão ficar na caverna e depois a gente vai ver que eles vão ficar mais 12 meses. E nós vamos entender isso de uma maneira muito interessante. Eles só tinham uma roupa. O que eles faziam? Eles ficavam. Alguém tem a resposta? Como é que Muito bem, eles ficavam pelados, enterrados até aqui pela areia, e só se descobriam para poder rezar, colocavam a roupa para que a roupa não se desgastasse, e nisso eles ficaram estudando, comendo só alfarroba praticamente de uma semana para outra, na caverna de Rabi Shimon Bar Yochai. E agora eu explico um pouco mais em detalhes. Quantos alunos faleceram de Rabi Akiva? 24 mil. 24 mil. Cada ano eles fizeram o tikkun,
o concerto de 2.000 alunos. Então, 12 vezes 2, 24.000 alunos em 12 anos, que foram concertados através do estudo grande. Dá para explicar de novo? De novo? Sim. Eles ficaram 12 anos na caverna. Não, esse eu sei. Depois. E caíram. O Tikkun. O Tikkun, quer dizer, cada vez que eles estavam, cada ano que eles estavam, isso quem fala é o Rabi Yaakov Hillel, só para vocês saberem a referência, cada ano eles estudavam de uma maneira que eles conseguiam consertar o erro de 2.000 alunos de Rabi Akiva dentre os 24. 2.000 vezes 12 dá 24.000 alunos, e esses 24.000 alunos vão ser redimidos através desse estudo durante 12 anos. Um minutinho, pode falar, dona Sibeli. Acho que na Gemara eles chamam 12.000 pares. Sim, são 12.000 pares, então aqui cada ano vai ser 1.000 pares. Muito bem, falar. Mas são 24.000 alunos. Eles morreram todos. Nesse período, vou explicar, a tua pergunta é muito boa. É nesse período entre o primeiro dia do Homer e o dia 32. Só que há controvérsias se foi tudo no mesmo ano ou se foi em vários anos só nessa época. Tá bom? Só para vocês saberem. Mas eles morreram nesse período. E aí, depois de 12 anos, eles têm a informação que o César morreu. E quando o César morreu, os decretos que ele colocou, que era proibido de transmitir Torá, de fazer quem estava condenado à morte, eles vão ser libertados. Eles vão ser libertados, Rabi Shimon Bar Yochai e o seu filho, Rabi Elazar, eles estão no nível top of the top. Vocês imaginam o que é 12 anos só estudando Torá o tempo todo? O tempo todo! E aí eles saem e não estão mais muito acostumados com o mundo ao redor. E de repente eles veem uma pessoa que está fazendo seus afazeres, um agricultor, e ele vê que ele está perdendo um pouco seu tempo. E eles ficam de uma maneira muito, sabe, não entendendo como é que não pode se respeitar a Torá nisso. E o que acontece? O olhar, bastou o olhar para que fulminasse o indivíduo e o indivíduo morre. Uau! Quando Hashem viu isso, falou: o quê? Vocês ficaram 12 anos para acabar com o meu mundo? Voltem! E vocês vão ficar mais 12 meses na caverna. E aí eles vão ficar mais 12 meses na caverna. E nós vamos entender por que eu falo 12 meses e eu não falo um ano. Porque através de 12 meses nós vamos ter 12 anos. Mais 12 meses, que vai ser realmente os 24 mil alunos de Rabi Akiva. E quando eles saem, depois desses 12 anos, depois desses mais 12 meses, aí sim, eles começam a ver o lado bom de cada pessoa. E eles começam a ver que, olha, nós estamos num grau elevadíssimo. Mas a gente não precisa exigir que os outros cheguem a esse grau. E daqui eles vão consertar Rabi Shimon Bar Yochai e o filho, o Tikkun do Kavod, o conserto do respeito que um estava dando um para o outro, que era: você tem que ser assim, você tem que ser assim. Saiba você, chega ao nível que você quer, mas seja tolerante com os outros. Deixa cada um poder fazer, cada um no seu nível. É uma arte, uma coisa muito grande e importante. Mas vamos agora entender um pouquinho mais o que é. Nesse ponto, qual que era o lema de Rabi Akiva? Ve'ahavta le'recha kamocha. Ame o próximo como a ti mesmo. Daqui, com esse concerto, eles também fizeram esse concerto, respeitar o outro, deixa ele ser como ele pode ser, mas tem coisas escondidas ainda mais profundas. E esse dia de Lag BaOmer, nós vamos entender o que ele representa. Nós falamos que teve um período de 32 dias de luto, e o resto
já se pode fazer casamento. O Sefaradim já pode casar depois do 33, 34, pode cortar cabelo. Se eu tenho no total 49 dias, Fabi, por favor, e eu tenho 32 dias de luto, quantos dias faltam até 49? 17. 32 mais 17. 32 mais 17 dá 49. Será que é um acaso? E agora eu explico para vocês. Vocês sabem qual que é a última letra do Sefer Torah? A última letra do Sefer Torah acaba com a palavra Israel. A última letra é um Lamed. E obrigatoriamente, quando eu acabo o Sefer Torah, quando a gente que é na festa de Simchat Torah, eu recomeço. E qual a primeira letra da Torá? Quem sabe qual que é a primeira letra da Torá? É um Bet. Se eu pegar o Lamed, que é a última, Lev. e eu pegar a primeira, Lamed, Bet, vai me dar a palavra Lev. O que quer dizer Lev? Coração. E agora eu começo a entender. Uau! Até o dia 32 eu trabalhei meu coração. Mas que tipo de coração eu quero? Quantos dias me faltam até 49? Me faltam 17. 17 é o valor numérico da palavra Tov. Nós temos 49 dias para formar com que nosso coração seja um Lev Tov. Que você tenha um bom coração, uma das características mais importantes que tem. E isso sim é o conceito total de Ve'ahavta le'erecha kamocha. Você amar o próximo teu amigo, você tem que ter, sabe o quê? Um coração bom. Eu vou explicar uma coisa para vocês fantástica. Se vocês começarem a contar na Torá, a partir da palavra Bereshit, e vocês contarem 32 palavras, eu gostaria que você fizesse a experiência. Vocês sabem qual que é a palavra número 33? A palavra número 33 é Tov. Quando você pega o Sefer Torah, 32 palavras, opa, de repente Tov. Essa é a nossa função aqui. Mas eu falei para vocês uma coisa, que aqui, Lag BaOmer, é a festa do quê? Da gratidão. É a festa da gratidão e nós vamos entender isso. Temos 7 semanas entre Pesach e Shavuot. A gente sabe que cada semana é um personagem e cada personagem tem uma característica. Os nossos 7 personagens são Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef e David. 7 personagens, 7 características. Quando eu vou chegar no dia 33, eu vou passar a primeira semana, já passou, a segunda semana passou, a terceira semana passou, a quarta semana passou, que é a de Moshe, e eu entro na quinta semana, que é de Aaron. Quinta semana, e o dia 33, você sabe que dia vai ser da quinta semana? Vai ser o quinto dia. Vamos ter em Lag BaOmer, estamos na quinta semana e 5 dias. A gente fala, passaram-se 4 semanas e 5 dias que perfazem 33 dias. E a semana é de Aaron, de uma característica que se chama Hod. Hod quer dizer glória. É a glória sobre a glória. Eu preciso explicar isso para você. Aaron é o símbolo do Shalom. A palavra Hod, que é a característica dele, vem de uma raiz, de uma palavra, que é Hodu. Hodu é agradecer. É o agradecimento dentro do agradecimento. É a glória do agradecimento total. Você realmente ter uma coisa que se chama Karata Tov. Em tudo que você fizer na tua vida, você agradecendo o que o teu companheiro te fez, o que você vai fazer, o que as coisas te fazem, você passa a ter outro tipo de qualidade de vida. Uma pesquisa recente mostrou que as pessoas que são gratas são muito mais felizes que as outras. Elas exercitaram o músculo da gratidão. Eu preciso explicar para vocês uma coisa interessantíssima. Por que a gratidão é tão importante?
Em tudo a gente tem que imitar Hashem. Em tudo. Se ele é paciente, a gente tem que ser paciente. Se ele é magnânimo, você tem que ser. Se ele é generoso, você tem que ser. Agora tem uma coisa que não dá para imitar. Desde que a gente nasceu, a gente só recebe. A gente recebe e a gente não consegue dar no mesmo nível que a gente recebe. A gente recebe vida, a gente recebe ar, a gente recebe parnassá. Tudo ele dá saúde para a gente. E eu não consigo devolver isso. Então como que eu posso imitar essa característica tão nobre que Hashem tem com a gente? E aí vem a explicação genial. A gratidão é o mecanismo que transforma o receber em dar. Quando você aprende a ser grato, e a gente não nasce com essa característica, a gente tem que exercitar ela a cada momento. Antes de ir dormir hoje à noite, vocês têm que falar: eu usei 86.400, eu usei. Usei o quê? Eu usei 86.400. Sabem vocês que o mundo tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, que cada minuto tem 60 segundos. Se você multiplicar, vai dar esse número, que são 84.600, 6.400. Você usou um desses para agradecer novamente esse segundo que ele te deu de vida? Você usou? Ou foi passando, não, estou preocupado com isso, e a cor disso, e a cor daquilo, eu quero... Hoje à noite, vocês têm que pegar e mudar o rumo. A partir de hoje, eu vou ser uma pessoa agradecida. E eu realmente vou fazer ele entrar num caminho melhor. É isso que nós vimos. Eu faço um pequeno resumo e rapidamente eu vou contar uma história genial para vocês saberem. Nós vimos... Mas através da brachot e da tefilot que a gente está agradecendo. São duas coisas diferentes. Eu vou explicar o que é. Não é só você agradecer a Kadosh Baruch Hu. Você agradecer, eu vou explicar para a senhora o que é agradecer. Aqui, o que ele deu para a gente? Não, vou explicar melhor. Uma coisa muito mais simples. Aqui nós estamos num lugar, aqui que se chama Sharei Beiná do Brasil. Vocês, quando vão sair daqui, vão agradecer o fato que esse local foi fornecido e cedido para vocês, gentilmente e gratuitamente, para vocês escutarem Torá. Isso daqui é ser grato. O fato de poder tomar ao mesmo tempo que escuta a Torá um copo de água geladinho nesse calor tropical, saber, isso daqui é ser grato. Qualquer coisa, você aprender a exercitar o músculo da gratidão para qualquer coisa e globalizar essa característica. Se te fizeram uma coisa, não seja só grata para a pessoa, seja para todo mundo, e não só para Kadosh Baruch Hu. A Kadosh Baruch Hu vai ficar muito mais contente se você for grata com o filho dele, ou seja, com o teu colega, do que com ele mesmo. É incrível. Ele prefere que você cuide bem do teu irmão. Isso é fácil. Um pai, quando ele vê dois filhos, ele vê os dois filhos se gostando, ele não faz muita importância do seu kavod próprio. Ele quer que os filhos se amem. É isso que é você ter essa característica de gratidão. Só para vocês terem uma ideia, antes de eu fazer esse resumo, Rabbi Shimon Bar Yochai, ele tinha uns alunos, e um dos alunos, uma vez, resolveu parar de estudar e acabou saindo no mercado e fez trading, começou a fazer importação, trazia navios, e ele virou ricaço. E os outros vários alunos falaram: olha, ele ficou muito tempo, ficou muito rico, e nós estamos aqui estudando, não temos nada, estamos passando dificuldades. E aí Rabbi Shimon Bar Yochai falou: não tem problema nenhum, sabe o que vocês querem? Vem comigo. E levou eles até um vale. Tinha um vale, e de repente falou: olhem, é fácil, olhem as moedas de ouro. E de repente o vale se enche de moedas de ouro, e eles veem isso e falam: olha, vocês podem se servir. E começam a correr, os alunos começam a correr, quando de repente Rabbi Shimon Bar Yochai fala: saibam vocês podem pegar o que quiser, mas o que vocês estiverem pegando, vocês estão tirando do que vocês vão receber lá em cima. Todos pararam
entenderam a lição e voltaram e começaram a estudar novamente essa Torá fantástica. Nós vimos como que Rabi Akiva passou o síndrome do Aleph. Não tenha medo de aprender e não tenha medo de mudar. Tenha coragem de mudar. Nós aprendemos como Rabi Akiva, mesmo perdido, recomeçou com 5 e virou o que ele é. Nós vimos como que ele transmitiu com 5 alunos e cada um tinha uma característica. Ame o seu próximo como a si mesmo. Vimos Rabi Meir Balanês, Rabi Yehuda Ben Levi, a história do cobertor, que incrível. Vimos Rabi Shimon Bar Yochai, numa caverna, 12 anos, com mais 12 meses. Ele transmitindo na casa cheia de fogo. Vimos Hod, 5 mais 5, que é realmente a festa da gratidão. E entendemos que estamos aqui para fazer e praticar o nosso Lev Tov. E eu conto para vocês uma história genial, verídica. Ela se passa há uns 10, 12 anos atrás. Tem uma instituição em Israel que se chama Aish HaTorah. Aish HaTorah foi fundada por um rabino, Rav Weinberg. E ele, na realidade, ele se ocupou para fazer com que várias pessoas voltassem em Teshuvah. Ele, cada ano, antes mesmo que começasse o que hoje chamam a Marcha da Vida, ele levava vários rabinos que estavam sendo formados para fazer uma Marcha da Vida e para mostrar tudo o que aconteceu durante o Holocausto e o que se passou, e para poder mostrar para eles que, olha, vocês têm que sim dar o vosso melhor para poder trazer os Yehudim de volta. E este ano ele está preparando os rabinos, e um jornal, um grande jornal de Israel, resolve que dessa vez eles vão mandar um repórter para acompanhar a comitiva. E eles escolhem um repórter jovem, não religioso, e ele sente que é uma grande oportunidade para fazer uma viagem, Polônia, sabe, hotel, comida. Ele fala, olha, eu vou me divertir muito, vai ser uma coisa realmente interessante. E ele não respeita nada e está no meio de todos os grandes rabinos. E aí, passam, a viagem toda é 10 dias, param por vários campos. Cada coisa que eles veem os vagões, veem como que eram tratados, viram a máquina de matar que eles tinham formados. E aí, chega no último dia e estão em Auschwitz-Birkenau. Em Auschwitz-Birkenau era o topo da excelência da morte. Se fazia o que se podia. E esse povo, que é o povo alemão, um povo que era até então o povo mais culto que tinha na face da terra, um povo que se considerava nobre, em que na realidade, sabe como é que fala por favor em alemão? Entschuldigen Sie. Parece um poema que você está falando. E de repente eles viram animais, a coisa mais incrível que tem. E aí o Rabino Weinberg está lá, está nosso repórter que já está bem mais sensível do que no começo, e ele começa a falar. E ele fala, eu quero falar uma coisa para vocês. Vocês têm que saber uma coisa. Tudo que nós vimos aqui, que esse povo culto fez, tudo isso, e 6 milhões de judeus, fora isso que vários outros milhões que foram mortos, tudo isso aconteceu por causa de um homem. Hitler ou Marchemont, que seja apagado o nome dele, aconteceu só por causa dele. Um homem conseguiu fazer isso. E vocês têm que saber que a força da Torá, a força do bem, é 500 vezes maiores que a do mal.
Se vocês, cada um de vocês, usarem a força para o bem, imaginem o que vocês podem fazer. E nesse momento, quando ele fala isso, chega o nosso repórter e cai num choro que ele não consegue mais segurar e faz testemunhar ao vivo, sentindo o que é você viver fazendo o bem. Saibam vocês que aqui nós temos a grande oportunidade de fazer o bem agora, nesses momentos que a gente está aqui mudando. Foi ótimo ter falado com vocês.